Boa tarde, queridos que me assistem agora neste momento. Eu queria apenas fazer uma reflexão sobre o tempo. Eu me deparei com um texto do Padre Vieira no Sermão do Mandato, que diz assim: o primeiro remédio é o tempo. Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Atreve-se o tempo a colunas de mármores, quanto mais os corações de cera. São as afeições como as vidas que não há mais certo sinal de haverem de durar pouco, que terem durado muito. São como as linhas que partem do centro para a circunferência, que, quanto mais continuadas, tanto menos unidas. Por isso, os antigos sabiamente pintaram o amor menino, porque não há amor tão robusto que chegue a ser velho. De todos os instrumentos com que armou a natureza, o desarma o tempo. Afrouxa-lhe o arco com que já não tira, embota-lhe as setas com que já não fere, abre-lhe os olhos com que vê o que não via, e faz-lhe crescer as asas com que voa e foge. A razão natural de toda essa diferença é porque o tempo tira a novidade às coisas, descobre-lhe os defeitos, enfastia-lhe o gosto, e basta que sejam usadas para não serem as mesmas. Gasta-se o ferro com o uso. Quanto mais o amor, o mesmo amar é causa de não amar, e o ter amado muito de amar menos. Bem, eu gosto muito deste tema, o tempo, porque nas experiências da minha vida, ocorreram tantas coisas que naquele momento foi tão difícil de assimilar, de compreender, de tomar uma posição, ter uma atitude em relação ao que estava acontecendo, né? Mas foi se passando o tempo e essas coisas foram ficando para trás. Nada resiste ao tempo. Tem vários documentários que simulam como seria a Terra sem a presença do homem, ou seja, sem a existência, se de repente acontecesse um cataclisma que extinguisse a raça humana. O que acontece é que com o tempo, de tempos em tempos, tudo vai voltar a ser o que era antes. Um prédio é tomado pela vegetação, os animais que antigamente eram animais domésticos voltam a ser selvagens, voltam a ocupar os lugares antigos, onde foi feito represas, as represas cedem e voltam ao curso natural das águas. E até mesmo a água, ela força o seu caminho pelo trajeto natural dela. Então, o tempo, como disse o autor, né? Ele não tem nada que resiste a ele. A flecha se gasta e perde o seu potencial de ferir. O arco afrouxa a linha de puxar, né? E ele fala do amor menino, né? Que quando a gente começa um relacionamento, um amor, é aquele amor juvenil, aquele amor adolescente, jovem. E a partir daí começa-se a passar o tempo
E esse amor vai modificando. Alguns acabam, alguns se fortalecem, alguns se adaptam, alguns não ficam incompatíveis. E não existe amor que continue menino, não existe um amor robusto, como ele disse, né? Que não se torne velho, né? E o tempo tira as novidades das coisas. Aqui ele tem uma visão um pouco negativa do tempo. Mas eu vou abordar também o tempo de Deus, né? Eu separei quatro versículos bíblicos sobre o tempo de Deus e eu vou citá-los aqui. Em Salmos 31:15, temos: os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Ou seja, o tempo de todos está nas mãos de Deus, do Senhor, né? Deus sabe exatamente quantos dias nós viveremos. Cada dia Deus já contou antes mesmo da criação da terra. O próximo é o Salmo 94. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. O que é isso? Deus não é limitado pelo tempo como nós somos. Para Deus não existe ontem, não existe hoje, não existe amanhã. Para Deus, o tempo não existe no sentido de contagem. Deus foi, Deus é e Deus será. Ele vive numa situação em que ele não vai virar e falar assim: amanhã faço isso para essa pessoa. Não. No contexto dele, não tem. Deus não envelhece, Deus não fica mais novo. Jesus Cristo, mesmo depois da sua ressurreição, né? Porque Jesus Cristo nasceu, cresceu, ele teve um tempo, né? Aqui na terra. Agora ele está na dimensão celestial, no seu corpo glorificado, onde não há essa contagem do tempo, né? E o outro é em Eclesiastes 8:6. Porque para todo o propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Então é isso. Para todos nós tem um tempo. Na Bíblia mesmo fala: há o tempo de plantar, né, semear, há o tempo de regar e o tempo de colher, né? Então, tudo tem o seu tempo próprio, né? O crescimento, o amadurecimento espiritual de uma pessoa pode ser diferente da nossa. Ou às vezes é mais rápido, às vezes é mais lento. Porém, ele ocorre. Com o tempo, a pessoa amadurece espiritualmente, a não ser que ela não queira. Mas para todas as pessoas do mundo existe o tempo certo para todas as coisas. Às vezes uma pessoa é fumante. Para de fumar. Aquele não é o tempo dela parar de fumar. Não que Deus se agrade disso, só estou dizendo que naquele momento ela não vai conseguir parar. Mas vai ter que chegar um tempo que ela vai conseguir, ela vai querer, ela vai parar. E um último, quarto, né? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 8:6. É o que eu havia dito. Para Deus, essa questão do tempo, das horas, dos segundos, dos minutos, isso é uma coisa, uma limitação humana. Para Deus, existem teorias, né, que
quando Deus criou, lá em Gênesis, né? Criou a humanidade, criou a terra, criou tudo que há na terra, né? Não era dia, 60 minutos. Podem ter sido 1000 anos. E na ciência comprova-se que as coisas foram se acontecendo em intervalos de milhares de anos, né? Então, para nossa compreensão, Deus facilitou e colocou em dias, para a gente compreender a evolução da criação. Não importa, acho que isso é uma discussão desnecessária, se foi em um dia mesmo porque essa questão da contagem do tempo é diferente. Os judeus, por exemplo, eles a cada 9 anos, eles têm 17 anos bissextos. Ou é o contrário, a cada 17 anos ele tem. É isso. A cada 17 anos eles têm 9 anos bissextos. Para equiparar o nosso ano novo é diferente do deles, né? Na verdade, eles seguem o nosso, né? O nosso calendário. Porém, eles têm as festividades deles. E a contagem dos meses são de 29 e 30 dias, não como nós, 30 e 31 dias. Então, eles têm um calendário totalmente diferente. O ano novo deles, o ano novo judaico, se eu não me engano, é de fevereiro para março, né? Nosso fevereiro para março. O ano novo deles é nessa época, né? Então, o tempo é uma coisa que atrai muito a minha atenção, porque eu estava pensando outro dia, né? Eu estava refletindo outro dia, estava observando meu marido jogando videogame, né? Aí ele queria parar um pouquinho para jantar, almoçar ou fazer alguma outra coisa. Ele dava um pause, ia lá, fazia, voltava e continuava na mesma atividade. Imagina se nós tivéssemos um botão de pause. Não, dá um pause aqui agora, né? Mas para nós não existe isso. No joguinho tem como voltar atrás no jogo. Se você morre no jogo, você pode voltar atrás. Não é o nosso caso. Seria interessante se a gente vivesse no jogo, né, de videogame, né, fazendo uma analogia, né? Porque aí, não gostei de como saiu esse treino, não. Vou voltar aqui e continuar de novo, começar de novo, né? A gente nunca tem a oportunidade de começar de novo. A gente tem a oportunidade de recomeçar. Começar de novo é você trilhar a mesma trilha. É começar de novo, fazer tudo de novo. Agora, recomeçar não, agora eu vou começar diferente, fazer diferente. É um novo começo. Então, a mensagem que eu gostaria de passar é essa, que a gente aproveite nosso tempo, que é limitado aqui nessa terra, né? É limitado, fazendo bem, fazendo o que é bom, porque quando a gente morrer, a gente não terá mais essa oportunidade. Buscar a Deus enquanto pode, porque depois de morto nós não poderemos buscar a Deus. Então, essa é a minha mensagem para que nós tenhamos a consciência da importância do tempo que estamos perdendo, desperdiçando com coisas inúteis. E às vezes, com coisas que não agradam ao Senhor. E às vezes não faz diferença nenhuma para Deus, mas é um desperdício de tempo próprio. Enquanto a gente poderia estar fazendo coisas melhores. Ok, pessoal? Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos.